Olá pessoal, e aí? Começando então, mais uma live da nossa sequência de lives sobre cirurgia guiada. Hoje a live é daqui de casa, né? Nós vamos falar hoje da minha casa, feriado, né? Então, aqui do meu QG. Então, de vez em quando vai ter aí, ó, molecada gritando, moleque passando e assim vai, tá bom? Mulher tossindo um pouco lá que tá meio engasgada também. Mas segue o nosso propósito, que é o quê? Difundir conhecimento na técnica de cirurgia guiada, mostrando todos os benefícios, né, que a técnica pode nos trazer, tá certo? Esse foi um desafio que eu comecei lá quando a gente entrou na quarentena, né, de fazer 30 lives, abordando então o assunto sobre cirurgia guiada. Nós iniciamos sempre às 17 e depois essa semana, na semana passada para cá, sempre às 18. Por quê? Porque algumas regiões do estado do Brasil já voltaram com o atendimento, tá certo? E aí eu fiz um cronograma todo de todas essas lives. Ainda a gente vai ter mais 14 lives a partir de hoje. E eu fiz todo um cronograma, né, para que as pessoas que de fato queiram entender, saber, poder entrar no mundo da cirurgia guiada, mesmo quem nunca fez cirurgia guiada, mesmo quem já faz. Então eu fiz o quê? Um passo a passo, né, com esses conteúdos todos, para que as pessoas possam então criar uma linha de raciocínio dentro da cirurgia guiada e sempre mostrando todos os aspectos que são importantes. Porque eu volto a dizer, cirurgia guiada não é uma técnica nova, não é, tá certo? Ela já está aí sedimentada aos primeiros artigos de 25 anos atrás, primeiros artigos científicos. Segundo, para quem quer evoluir, precisa o quê? Entender a técnica, que é o que poucos profissionais entendem a técnica de cirurgia guiada. Muitas vezes eles acham que é só o quê? Comprar um kit, fazer um credenciamento, manda para a central de planejamento, recebe o guia e vai fazer a técnica de cirurgia guiada e vai executar. Vai executar, mas vai executar com limitações. Vai executar a técnica com problemas. Então, por isso é que eu fiz toda uma sequência agora. Então, ontem a gente começou uma sequência. Ontem eu falei sobre o que é cirurgia guiada, mostrando o que é a cirurgia guiada para que o dentista possa entender e possa criar uma linha de raciocínio paralela entre a técnica convencional e a técnica de cirurgia guiada, tá certo? E muitas vezes o profissional ele acha assim, olha, não, eu já faço implantes, eu estou lá na frente, eu sou um bom cirurgião e cirurgia guiada é letra, é teta. Não, não é teta. Cirurgia guiada não é fácil? Não. Assim como nenhuma técnica é fácil. Sempre que você inicia na técnica, você tem a curva de aprendizado de toda a técnica, né? Tudo na vida é assim. Alguns de vocês que estão me assistindo devem ter filhos, né? A vida ela nos ensina, ela é fantástica, tá certo? E eu sempre faço essa analogia. O seu filho, né, ou você quando nasceu, sabia andar? Será que você já nasceu andando? Tem uns aí que são espertos, são os professores de Deus, né? Nascem andando e falando. Não. Então levanta, vai firmar a perna, vai começar a dar os primeiros passos e daqui a pouco está correndo, né? Assim é com a fala. E assim também é com a técnica de cirurgia guiada ou qualquer técnica que a gente vai aprender. Você precisa o quê? Aprender o passo a passo, né? Para você começar a utilizar a técnica, para que você saiba dos benefícios e você crie essa evolução. Então eu sempre falo, não adianta você que for começar na técnica de cirurgia guiada, você começar num caso avançado. Hoje a gente vai falar, hoje a nossa live é sobre indicações e contraindicações, para que você possa entender aonde é que você pode usar a cirurgia guiada em seu favor, em favor do seu paciente, no seu benefício. Porque muitas vezes esse é um erro comum. Onde é que eu vou indicar? Qual caso que eu posso usar a cirurgia guiada, né? Então é justamente isso que a gente vai estar abordando e vai estar falando hoje. Em quais casos você pode utilizar? Em quais casos você pode usar com segurança? Em quais casos você não deve utilizar ou não deve recomendar a técnica de cirurgia guiada? Que são bem poucos casos, né? Eu sempre falo isso. Hoje eu utilizo a técnica de cirurgia guiada em todos os meus casos, basicamente.
Vocês vão ver que eu vou falar, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Salvo raras exceções, eu costumo dizer que eu tenho 3 contraindicações da técnica de cirurgia guiada, mas que são contraindicações o quê? Relativas, tá certo? Vai depender o quê? Muitas vezes de onde você está situado na tua curva de aprendizado, tá certo? Quando você estiver na tua curva de aprendizado já avançado, eu não vejo nenhuma contraindicação para cirurgia guiada hoje, salvo aquelas contraindicações para quando o paciente vai instalar implante. Tá? Essas são contraindicação para implantes, são contraindicações sistêmicas muitas vezes, que é relacionado independente da técnica que você vai usar, é a instalação do implante. E a técnica de cirurgia guiada, ela faz o quê? Ela traz alguns elementos para a sua técnica que vai o quê? Evitar que você tenha algum tipo de problema. Alguns tipos de problema, principalmente o quê? Você ter mais segurança, ter mais previsibilidade, ter mais precisão e principalmente hoje, com essa pandemia que está aí, com essa parada no mercado, com reposicionamento de mercado, tá? Porque o mercado vai ficar um pouco mais complexo, vai ficar um pouco mais difícil. Não que ele não vai acontecer, o mercado vai acontecer. Os custos, para quem já voltou a trabalhar, os custos de atendimento aumentaram e aumentaram muito. Eu voltei a atender na semana passada um pouco menos, essa semana já um pouco mais, mas os custos por atendimento, né, por causa dos cuidados com o Covid, aumentaram muito. Então isso vai refletir aonde? No mercado. E se você, no seu mercado, tem um posicionamento diferenciado, você vai levar vantagem sobre os seus colegas, sobre os seus concorrentes. Porque todos nós dentistas somos concorrentes, nós não somos inimigos, né? Eu sempre falo. Esses dias eu fiz lá um post, né, um videozinho falando sobre isso. Para quem, aliás, não me segue ainda aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, é só me seguir que todos os dias sai um filme sobre cirurgia guiada, sai um videozinho sobre cirurgia guiada, ok? Então vamos abordar hoje indicações e contraindicações de cirurgia guiada, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter e o que é que eu tenho que observar quando eu vou indicar a técnica de cirurgia guiada, tá certo? A principal dúvida é em relação ao início da técnica, né? Porque muitas vezes as pessoas estão presas lá ao início da técnica há 15 anos atrás, né? Quando a indicação era só para casos flapless, né? Sem retalho, e pacientes que tinham muito osso, tá certo? Por quê? Porque o início da técnica era para casos totais, e casos totais a gente sabe que nós temos o quê? Um guia muco-suportado que se apoia sobre a fibromucosa, e a fibromucosa é o que? Ela é resiliente, ela tem uma pequena micromovimentação, que não te traz problema algum, desde que você respeite a técnica de aquisição de imagens para cada tipo de caso. Caso unitário tem um tipo de aquisição de imagem, né? A tomografia de uma maneira e o STL, né, tem a sua maneira específica. A mesma coisa são casos totais. Casos totais que se apoia sobre fibromucosa, você tem que respeitar esse protocolo. Você respeitando o protocolo de aquisição de imagens, sempre você vai ter sucesso. Por quê? Porque a gente sempre trabalha dentro das estatísticas, né? Você trabalha sempre dependendo do teu caso de 2 a 8 graus, se você respeitar o passo a passo do preparo para a aquisição de imagens, ok? Então, quais são os casos que eu indico cirurgia guiada hoje? Tá? Eu indico basicamente para todos os casos. Então, eu vou virar a tela aqui, eu vou pedir para vocês, só licença para eu virar a tela aqui para espelhar o meu computador, tá certo? Vocês vão escutar aí um bate-pé aí, é meu filho passando, tá bom? É o Romeu José passando. Tá joia? Vamos lá. Deixa eu só pegar o meu passador aqui. Então, cirurgia guiada. Em quais situações que ela é indicada? Em quais situações que ela é indicada? Entendeu? Nós indicamos a cirurgia guiada em casos totais, parciais e unitários. Nossa, Edilson, mas a indicação então ela é ampla.
É para todos os casos. Sim, ela é para todos os casos e a gente vai ter pequenas limitações, né? Por isso é que é importante você saber, deixa eu afastar aqui um pouquinho mais, é isso, tá? Então, para casos totais, parciais e unitários, pacientes com boa quantidade óssea. Essa indicação era a indicação inicial. E essa é uma indicação que eu recomendo para aquelas pessoas que estão no início da curva, né, para que você possa ter um pouco mais de segurança. Mas quanto que é essa boa quantidade óssea? Quando a gente iniciou, era assim, a gente precisava ter pelo menos 6 milímetros de espessura e 10 milímetros de altura, pelo menos, tá? Por quê? Para que você possa compensar esse desvio que a gente tinha lá no início da técnica. Tá? Uma outra indicação aqui, então pacientes com boa quantidade óssea vai depender de onde você está na curva. Eu falo assim, se você está iniciando, você pode trabalhar aí com espessuras de 6 a 10 milímetros de altura, que você vai conseguir trabalhar com tranquilidade, desde que você respeite bem o protocolo de aquisição dessas imagens. Isso é muito importante, porque tem muita gente que quer começar na técnica de cirurgia guiada e já pegar um caso limítrofe, né? Então aí você vai ter a possibilidade de você ter problema muito grande, tá certo? Essa aqui, pacientes com abertura bucal maior que 40 milímetros. Eu falo que essa é a maior indicação e a maior limitação. O paciente precisa então ter pelo menos a abertura bucal de 40 milímetros também no início da curva de aprendizado, porque os instrumentos são maiores. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar um slide que faz essa correlação. A anilha metálica, né, que é posicionada no guia, ela fica afastada do tecido ósseo 5 milímetros. Isso já é do software. E uma das contraindicações vai ser exatamente essa. Se o paciente tem uma espessura de fibromucosa acima de 5 milímetros, você não consegue trabalhar com cirurgia guiada. Tá? Não consegue assim, é aquilo que eu estou tentando explicar. No início da curva de aprendizado, você tem essa limitação. Depois, se você está um pouco avançado, você pode lançar a mão do punch, que vai fazer com que esse guia se assente corretamente, sem problema algum, tá bom? O Ricardo Albuquerque está me perguntando aqui, será que pode usar na técnica de expansor ósseo? Pode, você pode usar em todas as técnicas, Ricardo. A gente vai ter até os casos avançados, eu vou mostrar, tá? É uma sequência, sim. Na semana que vem eu vou mostrar alguns casos avançados de cirurgia guiada, tá certo? Dá para usar sim, tá certo? Tranquilamente. Então, pacientes com abertura bucal de maior que 40 milímetros, por quê? Porque os instrumentos são maiores. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou fazer essa correlação. Uma outra coisa que mudou na indicação da técnica, no início da técnica, era somente flapless, somente sem retalho. E hoje, cirurgia guiada é sem retalho ou com retalho. E eu vou falar para vocês hoje, a maioria dos meus casos hoje são com retalho. Eu só uso sem retalho casos de protocolo, que o paciente tem osso, tá certo? E casos de extração e colocação. No restante, são todas com retalho. Nossa, Edilson, mas pera lá, agora você está me confundindo, porque eu sempre pensei que cirurgia guiada fosse todos os casos sem retalho. Não, não são todos os casos sem retalho. Por quê? Isso era o início da técnica, era uma técnica flapless. Hoje, o grande benefício que a técnica de cirurgia guiada te dá é posicionamento tridimensional do seu implante. E muitas vezes você vai posicionar o seu implante tridimensionalmente naquela posição que é o correto, porque ele teve uma perda óssea ou perda de volume, e você já associa na técnica um enxerto de tecido conjuntivo ou um enxerto de biomaterial. Porque o que vai te dar de bom isso? Vai te dar, quando você instala o seu implante na posição tridimensional correta, você vai ter longevidade no seu tratamento e vai ter o quê? Resultado protético de longo prazo. Isso é fantástico, é uma mudança enorme.
Mas o profissional precisa fazer para ele poder sentir isso, para ele sentir essa necessidade e verificar tamanho e o benefício. E aqui uma outra, que eu falo assim, indicação, mas que é uma limitação, que era no início, cirurgião com experiência. Não quer dizer que quem vai entrar na cirurgia guiada tem que ser um excelente cirurgião, ter experiência. Não. Eu falo que é assim, aquele caso que você se dispõe a fazer com cirurgia guiada, você tem que estar preparado para fazer ele com uma técnica convencional, tá? Nossa, disso, mas então aí não adianta eu fazer a cirurgia guiada? Lógico que adianta, porque você consegue o quê? Segurança, precisão e previsibilidade, resultado protético, assim um conjunto de fatores, porque a técnica te traz para dentro de um planejamento virtual. Aquele planejamento que muitas vezes a gente negligencia no mundo real, né, que é moldagem, enceramento diagnóstico, posição das próteses, né, para assim eu instalar o meu implante, que foi assim que nasceu o planejamento reverso, porque quem está há mais tempo na osteointegração sabe do que eu estou falando. O planejamento reverso veio da prótese do enceramento diagnóstico. Por quê? Porque no início se instalava em implantes onde tinha osso. E aí depois o protesista é que ficava com a bucha, com o pepino. E hoje está acontecendo a mesma coisa, né? Os profissionais estão instalando implante aonde o osso está. E não no melhor posicionamento para que ele tenha o quê? O melhor resultado protético. Então isso é que muitas vezes te deixa o quê? Te deixa limitado com os resultados, te deixa frustrado com os resultados, deixa o seu paciente insatisfeito, né? E você se estressa, tá certo? As indicações são claras, tá certo? Então nós podemos indicar para casos unitários, parciais e totais. No início da técnica, a técnica era somente utilizada para casos totais. Hoje ela é utilizada em todos os casos, casos unitários de ausência de dentes e casos unitários de extração e colocação de implantes. Tá? Casos parciais de ausência de dentes e de extração e colocação também. Inclusive casos totais em que a gente usa dentes remanescentes como guia. Tamanha é a flexibilidade de indicação da técnica hoje. Quais são as contraindicações? Que é aquilo que eu falei para vocês, as contraindicações de cirurgia guiada, elas são o quê? Elas são relativas, porque nenhuma impede por completo, desde que você vai depender, esse impedimento é de onde você se posiciona na curva de aprendizado. Se você está começando na técnica, é lógico que você não vai fazer um caso avançado, tá certo? Ah, você está começando vamos dizer, deixa eu dar um parâmetro aqui. Está começando a fazer o seu primeiro implante, já quer fazer seio maxilar, ou quer fazer implante em maxila trésica, no approach palatino, com aumento de volume vestibular, com biomaterial. Né? Então não é assim. É que nem quando eu falo, que nem quando a gente vai aprender a andar, aprender a falar, é passo a passo, né, a evolução. E aí, Edilson, mas o que você me recomenda? Eu entrar ou eu não entrar? Quando é que eu deveria entrar na técnica de cirurgia guiada? Só depois de eu ter um bom tempo fazendo implantes? Não. Se você já faz implantes, eu se fosse você hoje, eu vou te falar o que eu fiz há 16 anos atrás, quando eu comecei a técnica de cirurgia guiada. Eu não estava contente, eu não estava satisfeito com os resultados que eu estava tendo com os meus implantes. Por quê? Por posicionamento, por resultado protético, por insatisfação minha, né? Porque eu sempre fui muito crítico na entrega do trabalho. E a entrega do trabalho, a gente não pode esquecer que o implante ele foi desenvolvido para substituir uma raiz dentária. Mas no início ele foi desenvolvido como ancoragem, para reabilitar pacientes inválidos orais. Depois é que foi tendo toda essa evolução para casos unitários, casos parciais, tá certo? E aí a gente precisa evoluir, nós precisamos entregar o melhor do nosso implante. Nós precisamos entregar a melhor base. Nós temos que entregar o melhor alicerce para a gente ter a melhor casa. Porque se você não faz um alicerce correto, se você não instala um implante na posição correta, o que vai acontecer? Você vai ter problema na hora de você entregar a sua prótese. Você vai ter problema na longevidade desses implantes, ok? Então aqui, ó, as contraindicações. A número 1, área insuficiente de estabilização do implante. É quando você não tem osso para instalar o implante e estabilizar esse implante. Aí eu não indico a técnica de cirurgia guiada. Tá certo? Assim como eu não indicaria também o implante convencional, porque se eu não vou conseguir estabilizar ele na posição ideal, eu não vou usar a técnica de cirurgia guiada.
associada. Eu vou usar o quê? Uma reconstrução primeiro, tá certo? Agora, dificilmente hoje a gente recebe algum caso com essa quantidade de osso insuficiente. Então aí não é indicação para implantes convencionais, é uma outra indicação, para zigomático, são outras indicações, tá certo? Então a gente não pode esquecer isso, cirurgia guiada é uma técnica de instalação de implantes, né? Ela é uma alternativa à técnica convencional e que nos traz vários benefícios. Então, quando eu tenho área insuficiente para a estabilização do meu implante, eu falo de área óssea, então eu não indico a técnica de cirurgia guiada. E assim eu também não faço pela técnica convencional. A espessura da fibromucosa é um outro impedimento relativo. Por quê? Porque a gente tem uma distância entre a anilha metálica e o osso do paciente de 5 milímetros. Essa anilha ela já é posicionada no software, tá? A 5 milímetros. Então não adianta, se eu tiver uma fibromucosa de 7 milímetros de espessura, a espessura dessa fibromucosa vai impedir o assentamento correto do meu guia, em casos totais, tá certo? Em casos parciais também, mas aí eu abro um retalho, tá? Então por isso que eu falo que as contraindicações são relativas e depende muito da tua curva de aprendizado, onde é que você está posicionado na sua curva. E a abertura bucal insuficiente, essa é uma contraindicação que ela é real. Se o seu paciente não tem uma abertura que a gente consiga acomodar, guia cirúrgico e as peças todas que vão ser usadas, eu vou ter problema. Então aí sim é uma contraindicação, tá certo? Olha lá, tá vindo uma pergunta aqui do Goulart, Dr. Goulart. Tá, olá, Edilson, olá. Nos casos de protocolo em rebordo cicatrizado, que necessita de acerto de rebordo, aplanamento, você consegue fazer cirurgia guiada? Sim, a gente consegue fazer sim, lá, tranquilamente. A gente vai fazer o quê? Um guia de corte ósseo primeiro, tá certo? E no segundo, depois que você fez esse aplanamento, você vem com um guia de instalação dos seus implantes, é super, super tranquilo. É até uma cirurgia mais previsível, a técnica de cirurgia guiada nesses casos que como você tem realizado. Eu até mostrei um caso desse na semana passada. Se eu devo mostrar um outro caso na próxima semana, que são os casos avançados, tá certo? Mas você faz todo um guia de aplanamento ósseo e se der tempo eu tento mostrar no final dessa live aqui, tá joia? Se não, na semana que vem vai ter tranquilamente, é só você acompanhar aí que a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Que são os casos totais de protocolo em que você pode usar o guia de corte ósseo, tá joia? Vai depender muito esse trabalho, da tua central, a central que você for optar por fazer, tá joia? Então, olha aqui, ó, essa distância aqui, ó, que é importante você entender. Então, aqui, ó, tá um rebordo, o osso, a fibromucosa, a anilha metálica e aqui é o guia de perfuração onde entra a broca. Tá vendo esse conjunto todo? Daqui, ó, da anilha metálica aqui, ó, até o osso são 5 milímetros. E a anilha tem 4. E esse guia tem mais 2. A distância daqui do guia de perfuração até o osso são 11 milímetros. Isso vocês não precisam saber, eu só estou falando porque que é contraindicado os 5 milímetros, tá joia? Goulart, fica firme que a semana que vem vai ter um caso bem bacana sobre isso aí, tá joia? Olha aqui, ó, esse é um slide que vocês precisam entender por que é limitado, ó. A anilha metálica, ela se distancia, ó, 5 milímetros, a anilha metálica, está aqui, ó, daqui até o nível ósseo, 5 milímetros, tá certo? Isso aqui já é pré-estabelecido, é uma distância fixa. Se você tiver uma fibromucosa que tenha mais do que 5 milímetros, ela vai impedir o quê? O assentamento dessa guia sobre a fibromucosa. Por isso é a contraindicação da técnica em casos em que a fibromucosa tem uma espessura maior que 5 milímetros. Nossa, Edilson, como é que eu vou saber disso? Na própria tomografia você consegue ver, tá certo? É super tranquilo. Então isso é uma observação que você tem que fazer quando chega o exame da tomografia e se você for propor para o seu paciente, você tem que saber que essa fibromucosa tem que ter 5 milímetros, ok? Então essa aqui é a distância, ó. Aí por que a abertura bucal do meu paciente tem que ser de pelo menos 40 milímetros? Porque a gente tem que ter instrumentos maiores.
Ó, aqui é um implante convencional. Se fosse sem a técnica de cirurgia guiada, aqui, ó, você ia entrar com as brocas convencionais. Só que como você tem essa distância toda que acomoda, as brocas, dependendo do sistema, no caso o sistema da Neodent, as brocas são 8 milímetros maiores, tá? Tem sistema que é 9, vai depender muito do sistema. E tem alguns sistemas, né, que já eliminaram esse guia de perfuração daqui, ó. Não existe mais o guia de perfuração, a broca vem direto na anilha, tá certo? A gente precisa avaliar ainda, esses são estudos que estão sendo feitos, a gente ainda não consegue saber se isso é melhor ou se isso é pior, tá certo? Vamos lá? Então, vamos começar alguns casos clínicos aqui, né? Ó, tá, o Goulart está me perguntando, independente se Conimorse ou HE, tá? Hoje a maioria dos sistemas não tem o sistema HE, viu, Goulart? Pelo menos os que eu utilizo, eu não sei se alguma empresa de implantes ainda tem o sistema de cirurgia guiada para HE. Lá no início, quando a gente começou com a técnica, lá com a Nobel Biocare, em 2005, os implantes eram os implantes de hexágono externo, os Nobel Speeds, tá? E aí depois teve todo um ciclo evolutivo da técnica e eu não conheço, assim, pode até ser que o mercado ainda ofereça um kit de cirurgia guiada para hexágono externo, eu somente não conheço. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Principalmente é o que? É com a broca Countersink, porque tem a plataforma do implante que é um pouco maior que o implante, senão ele vai sempre perder estabilidade e perder a direção, tá? Então por isso é que teve toda essa evolução na técnica de cirurgia guiada, joia? E aqui, ó, vamos ver, né, ó, o que você tem. Então um caso como esse aqui, ó, vamos ver alguns casos clínicos para você se associar, para você verificar aí na sua clínica, para você transferir isso para o seu dia a dia. Porque é sempre importante a gente estar falando para vocês e mostrando clinicamente onde é que você pode associar isso aí na sua clínica, tá joia? Isso é fundamental. Por quê? Porque a técnica ela vai te trazer benefício. E você já precisa ir visualizando isso dentro da sua clínica. Olha, qual caso que eu vou poder usar? Tem um caso lá da Dona Maria que está com uma dentadura em cima e tal, e ela tem o osso aqui, eu pedi uma tomografia, posso usar a cirurgia guiada? O que eu vou ter que ver? Primeiro passo, tem osso? Consegue estabilizar os seus implantes? Cirurgia guiada. Segundo passo, abertura bucal do seu paciente. Tá certo? O paciente precisa ter uma abertura bucal de pelo menos 40 milímetros. Por quê? Porque a gente tem todos os conjuntos que são o quê? Que vão ser utilizados dentro da boca do seu paciente, né? Então, para compensar, ó, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar esse slide aqui que é interessante, ó. Para compensar, eu preciso ter uma abertura para compensar todo esse sistema aqui, ó, que vai guiar o meu implante, tá certo? O sistema que é o guia cirúrgico, a anilha metálica e o guia de perfuração, e as brocas têm que ser maior, tá joia? Então, por isso é que o meu paciente tem que ter abertura de pelo menos 40 milímetros, isso é fundamental. Caso total, até a gente consegue trabalhar, muitas vezes com menos. Caso parcial, a gente também consegue trabalhar, tá? Com menos do que 40 milímetros. Mas no início, não é bom você já pegar um caso limítrofe desse, tá certo? Porque se você pega um caso com abertura bucal limitada, você tem algumas possibilidades de ter problema. Vamos dizer, um caso parcial posterior de mandíbula, limitação de abertura, muitas vezes isso pode o paciente fecha um pouco, você pode ter alguns tipos de lesão, tá certo? Então eu não recomendo muito no início da curva. E aí uma outra coisa que é importante é assim, ó, muitas vezes as pessoas estão resistentes a cursos online, tá? Ao método online. Eu já estou no online há 3 anos. Agora com a pandemia o online agora explodiu, tá todo mundo no online. Mas o online existe todo um método de ensino, um método de acompanhamento, um método de aprendizado, de troca de experiência que é muito, muito superior ao presencial. Ele te traz para dentro da situação, para dentro da realidade, e você faz o quê? Você tem uma formação muito melhor. Tá? Isso vocês vão começar a perceber isso daqui para frente, vai acontecer muito ainda, tá? Por quê? Mas a gente não pode mais ensinar, né? A pós-graduação não será mais a mesma.
vai ser mudada, tá? E técnica, assim como eu estou mostrando para vocês nesses dias, a técnica de cirurgia guiada, isso aqui é a minha experiência de 16 anos. Isso é que eu estou mostrando para você, é o que eu faço diariamente, tá certo? Eu não estou inventando nada e nem mostrando nada que eu não faço. Isso é o que eu faço diariamente. Depois de 32 anos de formado, né, eu amo odontologia. Eu sou apaixonado por odontologia. Eu já fui pesquisador, já fui professor de faculdade, já tive curso de especialização. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu tento divulgar o máximo desses benefícios todos que eu tenho por aqui, né? Então, volto a dizer, se você não me segue no Instagram, no Facebook, ou se você tem algum amigo, se você já me segue, ou tem algum amigo que gosta de cirurgia guiada, manda ele para lá. Manda ele me seguir que ele vai... pede para ele me seguir, né? Não manda. Pede para ele me seguir que ele vai ter o quê? Informação suficiente para entender a técnica e aonde é que essa técnica vai beneficiar ele e o que ele precisa fazer para poder começar na técnica, tá joia? Olha lá. Então, isso é que eu estou dizendo, a abertura bucal é porque as brocas, ó, elas são maiores, ó. Neste caso aqui da Neodente, são 8 milímetros maiores. Tem sistemas, a Straumann tem um sistema de codificação de tamanho de brocas. Assim também tem, a MIS tem, existem vários. Então, você vai usar a técnica de cirurgia guiada aonde? Aonde você indicar. E qual é o melhor kit para você começar a técnica de cirurgia guiada? O melhor kit para você começar a técnica de cirurgia guiada é daquela empresa que você já usa implantes, tá certo? Que você já está habituado a trabalhar com aqueles implantes. Por quê? Porque se você já sabe a macrogeometria do implante, já sabe a técnica de perfuração, a cirurgia guiada vai te dar o grande benefício que é o que? O posicionamento tridimensional do resultado protético. Eu vejo casos de extração e colocação hoje, muitos casos que chegam até a minha clínica, eu acho uma judiação. E muitas vezes eu fico com dó até do dentista. Por quê? Porque o dentista, muitas vezes ele vai mais no ímpeto, né? E ele acha que não vai ter problema. E vai ter problema. Por que ele vai ter problema? Se ele for um cara de ego muito inflado, muitas vezes ele não sabe falar não para o paciente dele. E ele vai tentar resolver uma situação e acaba induzindo um problema no paciente dele e um problema nele, né? Aí depois não dorme, aí depois se estressa, aí depois fica chateado, aí depois aquele paciente que liga no seu consultório, sabe aquele paciente que liga, que você fala, a secretária vem e fala assim, olha, fulano está ligando, fala, nossa senhora, você fala assim, meu Deus do céu, é aquele paciente do problema, tá? Então por isso é que a gente tem, ó, casos totais, 40 milímetros, casos parciais unitários, a mesma coisa, tá? Principalmente casos parciais como esse aqui, ó, que a paciente, ó, ela tinha uma limitação de abertura, né? Ela abria, ó, mais ou menos, ó, entre incisais 35 milímetros. Ó. E a gente ia trabalhar aqui na direita, no arco inferior direito. Aí tem um segredinho, né? Só para mostrar para vocês que a abertura bucal abaixo de 40 milímetros não interfere você usar, né? É isso aí, Goulart, bromazepam todo dia, deve ser para dormir daí, né? Então, começa a usar cirurgia guiada para evitar qualquer tipo de problema. Vou passar aqui. Então, ó, os casos em que tem menos de 40 minutos, você também consegue fazer cirurgia guiada. Existem algumas artimanhas que a gente foi aprendendo isso com o tempo, né? É por isso que muitas vezes você vai para uma técnica sem você ter conhecimento, e é isso que me levou a formular essas próximas 15 lives no intuito da pessoa criar uma linha de raciocínio, do profissional criar uma linha de raciocínio para saber onde é que ele pode indicar, tá certo? Olha esse caso aqui, então, ó, olha lá, ela tem, ó, basicamente 30 milímetros, eu vou trabalhar na região posterior, tá certo? Olha lá. Eu vou trabalhar aqui na região posterior. Então vamos medir lá, ó, na abertura máxima dela, na região posterior, onde o guia está, ó, 30 e pouquinhos milímetros, tá certo? Qual é o segredo? Qual é a artimanha que eu uso? Essa aqui, ó. Então eu vou colocar, em vez de eu colocar o guia de perfuração e depois a broca, então eu faço o quê? Eu coloco o guia de perfuração na broca e levo todo o conjunto. Esse é o segredo, tá certo? Para que você possa trabalhar em pacientes que têm abertura limitada. Olha lá, tá joia? Ó. Se você, então firmou o guia, se você for levar, ó, olha lá,
O guia de perfuração e a broca junto, ele não entra. Por quê? Porque tem o dente antagonista lá em cima. Então você leva todo o conjunto junto. Guia de perfuração e brocas. Tá joia? É super tranquilo. E aqui, ó, na região posterior, esse é o sistema da estrauma. O sistema da estrauma, outra coisa que é importante falar, tem o limitador, o stop, as brocas. Existem 3 tamanhos de brocas, tá certo? Para que você, então, de acordo com o tamanho do implante, você tem 3 tamanhos de broca e 2 alturas de anilha de perfuração, de guia de perfuração, para você poder trabalhar em áreas mais limitadas. E existem outros sistemas que são assim também, não é só estrauma não, tá? Existem outros sistemas que são assim. Olha, Edilson, se eu preciso trabalhar assim, eu acho que se for em algum caso limítrofe, tá certo? Casos limítrofes eu até trabalharia, tá joia? Dessa maneira, com brocas e com tamanho já controlado. Por quê? Porque aí eu posso evitar qualquer tipo de lesão aonde na estrutura anatômica que é a mais, vamos dizer assim, a mais delicada, né, que a gente trabalha, que é o alveolar inferior, tá joia? Vamos associar então alguns casos clínicos aqui, onde é que você pode indicar cirurgia guiada no seu dia a dia, tá? E eu já vou começar aqui por situações que me impediam de usar, por algum tipo de situação que eu tinha uma limitação minha particular, principalmente com casos inferiores, né? Então você pode indicar cirurgia guiada para rebordos inferiores? Pode. Tem muita gente lá de trás que ainda tem esse conceito associado. Olha, eu não vou indicar porque eu tenho o que? Eu tenho pouca gengiva queratinizada. Mas o benefício, eu volto a dizer, da técnica de cirurgia é você conseguir o quê? Instalar os implantes no melhor posicionamento. Aqui, num arco inferior como esse, nós vamos trabalhar com 4 implantes na região de pré-forame. Então você pode fazer uma cirurgia flapless, instalar os seus implantes. Ah, mas Edilson, mas ele tem insuficiência de gengiva queratinizada. Não tem problema algum. Faz com retalho e faz enxerto no próprio procedimento, ou faz um procedimento na frente, depois que você tiver. Mas você pode usar aqui em arcos inferiores, tá certo? Então tem muita gente que não faz cirurgia guiada, que está preso ao conceito de não indicar cirurgia guiada em arcos inferiores por causa de gengiva queratinizada. Isso não contraindica a técnica de cirurgia guiada, tá certo? O que você tem que tomar cuidado num caso como esse? É na extensão da área chapeável, porque você vai ter que fazer o preparo de um guia tomográfico para que você tenha um guia cirúrgico que tenha o quê? Um bom assentamento sobre o rebordo, tá? Então, é só uma questão de preparo. A gente vai falar também de preparo na sequência, não é hoje também. Hoje é só indicação e contraindicação, tá certo? Então, o segredo do arco inferior é você ter o quê? Um guia cirúrgico que se estabilize até a papila piriforme. Estabilizou a papila piriforme, ele não vai o quê? Ele não vai girar. Se ele não tem giro, ele vai te dar o quê? Vai te dar precisão. Te dando precisão. Então, aqui eu já falo para vocês, num caso como esse, então vocês imaginem a técnica convencional. Vou anestesiar, vou bloquear lá atrás. Eu não faço bloqueio, tá? Independente se é cirurgia guiada ou não, eu só faço mentoniano e lingual, tá? Aí você faz aqui uma incisão, você vai ter que localizar o mentoniano. Aqui no localizar o mentoniano já te dá um estresse, já te corre suor lá nas costas. Quem faz cirurgia sabe o que eu estou falando, né? Já corre um suorzinho lá no rego. Desculpa a expressão, né? As mulheres estão aí também com a gente. Por quê? Se você tocar esse mentoniano, você pode causar já uma parestesia transitória. Transitória, mas já é um desconforto perante o seu paciente, tá certo? E na técnica de cirurgia guiada, você faz esse planejamento em cima da imagem tomográfica, que é a imagem óssea, e a imagem clínica. Então, o que acontece? A possibilidade de você ter qualquer tipo de intercorrência, porque você posiciona o seu implante em relação à imagem tomográfica. A segurança é muito maior, tá certo? Do que você instalar implantes na técnica convencional à mão livre, tá joia? Olha aí, você faz um guia, sequência de perfuração, a gente não vai falar disso hoje, nem de adaptação de guia, nada, só estou mostrando os casos que vocês podem usar e podem o quê? Podem resolver e entregar o melhor para o seu paciente. Eu sempre falo, a gente tem a obrigação de entregar o melhor para o nosso paciente, porque a nossa relação é uma relação de confiança, né? E olha aqui, ó, olha o final da cirurgia, né? Ó, 4 implantes,
posição dos 3 ancorpins. Esse aqui é o pós-operatório imediato do seu paciente, né? Será, eu vou apagar uma luz aqui só um pouquinho, que ela está refletindo bem na tela do meu computador, para que a gente possa melhorar. Será que a técnica convencional, né, a gente tem o quê? A gente tem uma melhor pós-operatório, tem um melhor resultado protético? Eu não acredito. Eu falo isso tranquilamente para vocês e com o coração tranquilo, né? Então, olha aí, esse é o pós-operatório e a gente finaliza o caso assim, tá certo? Mas esse é um grande benefício, né? Ah, eu poderia ter um retalho aqui? Poderia ter um retalho aqui, não é o fato. Porque tem muita gente que vem de cirurgia guiada, cirurgia sem corte, sem dor, cirurgia sem corte, sem dor, né? Não precisa desse apelo comercial, né? Sem corte, sem dor, não precisa ser sem corte, sem dor. Para mim, lá do fundo, fazendo um favor. Eu vou pedir para apagar a luz do fundo ali, que está refletindo um pouco aqui e tá, a imagem não está boa. Então, não é, isso é a cereja do bolo, né? Isso tem muito dessa propaganda no Brasil todo, tá? Cirurgia guiada. Cirurgia sem corte, sem dor. Gente, não é esse o benefício. Mostra para o seu paciente o benefício de você usar tecnologia, de você entregar segurança para ele, tá certo? E se você mostrar os benefícios da técnica, os pacientes todos, sem exceção, tá? Todos, sem exceção, optam por cirurgia guiada. E Edilson, eu posso oferecer para o meu paciente com segurança? Você pode oferecer com total segurança. Porque um dos principais benefícios é esse. Segurança sua, né? E segurança para o seu paciente, né? Ou se você, vamos dizer assim, se você vai no médico, né? Se o médico te propõe 2 procedimentos cirúrgicos, você vai em qual? Você vai em qual é mais seguro, ou você vai em qual você pode ter maior possibilidade de ter algum tipo de intercorrência? E é fácil de você falar aqui, eu vou falar brevemente. Uma cirurgia cardíaca. Ou abrir o peito para fazer uma mamária, uma safena, ou se você tem a possibilidade de você fazer o quê? Um stent, uma angioplastia. Qual é que você vai escolher? Sem dúvida. Por quê? Porque tem tecnologia, porque tem menos risco. Joia? Então, arco inferior, tranquilo, tá? Pacientes de mandíbula, podemos indicar. Situações como essa, maxila. O paciente chega para a gente nessa condição, né? Então, eu vou ver primeiro, ele tem indicação para instalação de implantes? Tem indicação para instalação de implantes. Então, ótimo, tranquilo, maravilha. Não tem indicação? Então, se ele tem indicação, nós podemos usar a técnica convencional, a técnica de cirurgia guiada, tá? Então, aqui a gente vai o quê? Olha aqui, essa é a situação do paciente. Então, fazemos todo o preparo. Se ele tiver abertura bucal de 40 milímetros, tranquilamente, você vai respeitar o protocolo de preparo dele, que é o protocolo de aquisição de imagens, né? O protocolo de aquisição de imagens é o quê? É o que nós precisamos, lembram da live de ontem? Nós precisamos, então, tirar a situação do mundo real, a situação ou a anatomia óssea e a clínica, e jogar isso para dentro de um software para que a gente possa posicionar o nosso implante dentro do osso no melhor posicionamento, o quê? Tridimensional, né? Então, a gente respeitando, olha aí, depois da cirurgia, né? E poderia aqui ter sido feito um retalho? Não é contraindicação nenhuma, poderia, né? E a gente ia ter o quê? Ia ter o benefício de você o quê? Instalar o implante na melhor posição. E esse benefício é o seguinte, deixa eu explicar para você, né? Porque você imagina que, mas eu faço retalho muito rápido, eu sou muito bom em cirurgia, está ótimo, mas você tem que posicionar esses implantes, né? Tem inclinação médio-distal, vestíbulo lingual, cérvico-apical, tá certo? Todas essas decisões você tem que tomar no campo operatório. Aí você usa a broca-lança, põe o indicador de direção, broca 2, indicador de direção, broca 2.8, 3,5, né? Então você tem toda uma sequência de procedimentos que pode te induzir a erros, né? E aqui o caso finalizado, tá joia? Então, indicação para a mandíbula, para a maxila, desde que o paciente tenha osso para que você consiga estabilizar o seu implante. Não existe, o paciente tem que ter 20 milímetros de osso. Não, tá certo? Porque é o que muita gente fala e muita gente pensa a respeito disso,
Por quê? Principalmente aquelas pessoas que têm resistência a aprender, que têm resistência à mudança. Ah, mas a técnica de cirurgia guiada eu preciso ter, é só paciente com muito osso. Lá na minha clínica não chega paciente com muito osso. Tá tudo certo, né? Isso é indicação errada, é de quem não sabe a indicação correta da técnica, por isso é que fala isso, tá certo? Tranquilo? Então, casos totais, tranquilamente, tá? Indicação. Vamos falar de casos parciais, né? Então, um caso como esse que te procura, esse é um caso de reabilitação, né? Uma outra coisa que o dentista precisa começar a aprender a enxergar o paciente como um todo, né? Ele te procura uma situação dessa aqui do lado esquerdo, hoje não é também tema para a gente falar isso, porque live a gente é no máximo 1 hora. E hoje às 7 eu tenho uma aula com um grupo do Peru, das 7 às 8h30 da noite, então hoje o dia está... Ele procura com essa situação para instalar implantes aqui, aí você precisa o quê? Fazer diagnóstico, tudo correto, tudo direitinho, e poder informar o seu paciente do problema que ele tem. Tratar ou não é um outro detalhe, tá certo? Então um paciente como esse, ó, te procura com essa situação, né? Aqui, ó, implante perdido, ó, implante perdido. Esse aqui é um típico do implante que foi feito o quê? Ó, tá longe do nervo, mas o dentista que fez estava com cagaço lascado. E tá certo, ele tem que ter cagaço nessa região mesmo. Por quê? Porque se você tocar o alveolar inferior aqui, você vai ter o quê? Parestesia. E aí você vem a uma cirurgia convencional à mão livre, você vai perfurando. Ah, vou mais um pouquinho. Aí você olha para o paciente. Você entendeu? É um estresse lascado, gente. É uma doideira isso. Né? A gente fica louco. Tá? Então essa situação está indicado implantes. Se está indicado implantes, eu vou o quê? Eu posso usar a técnica convencional ou a técnica de cirurgia guiada. Eu vou utilizar a técnica de cirurgia guiada. Eu utilizei nesse caso aqui, ó, 2 implantes de Straumann, né, de 6 milímetros aqui na região posterior de mandíbula, tá certo? Foi feita extração dos dentes. Então, abertura bucal. Essa é a paciente que eu mostrei no início, ela tinha 30 milímetros de abertura, mas a gente conseguiu utilizar a técnica tranquilamente, tá joia? Vamos passar. E essa situação, então a paciente chega nessa situação e você reabilita com essa condição. E essa reabilitação, ela passa por onde no início? Instalação dos implantes, né? Então, se o reabilitador não faz implante, ele vai te indicar para fazer implantes. Então, nesta região aqui, ó, e nessa região, que são o quê? Alveolar inferior, são limítrofes, quer dizer, o que você vai fazer? Você vai oferecer para o seu paciente a maior segurança e o que possa ter menos problema para você, tá joia? Eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente poder finalizar, porque senão eu não vou conseguir. Aqui é a mesma coisa, olha esse caso, ó. Esse é um caso de mandíbula trésica posterior. É um caso de alta complexidade que a gente consegue resolver o quê? Consegue resolver tranquilamente ele, até com uma certa simplicidade, utilizando a técnica de cirurgia guiada. Então é um caso limítrofe, eu só quero mostrar para vocês isso, tá? Que é uma indicação, né? Então esse é um paciente que ele estava o quê? Fadado a trabalhar o quê? Com reconstrução. E a gente conseguiu trabalhar com implantes, ó, curtos ou extra curtos nessa região aqui, ó, tranquilo. Eu falo com segurança, com precisão. E uma cirurgia com responsabilidade, com complexidade, mas que você resolve com uma certa simplicidade. Olha aí, né? Então foram feitos aí 6 implantes, 3 implantes de cada lado, e foi feita a reabilitação. Foi utilizado também implantes Straumann aqui nesse caso, implantes extra curtos. Essa acho que foi a primeira cirurgia guiada feita no Brasil com implantes extra curtos da Straumann, tá? Eu não tenho nada com a Straumann, não sou consultor científico da Straumann, não tenho nada com eles, tá joia? Mas é uma das situações. Eu acho que essa luz aqui do fundo é que está piorando a mim hoje. Aí. Então, casos parciais. Abertura bucal de pelo menos 40 milímetros, mas pode ser. Ó, esse é um caso que foi feito com abertura bucal de 30 milímetros. Tá joia? Então, casos totais, casos parciais e casos unitários. Casos unitários como esse, essa pessoa fez uma fixa, um paciente, aí quis fazer um implante, a gente fez o direcionamento todo na gengiva aqui antes, ó, né? Olha lá. Instalamos implantes, olha a condição desse tecido gengival e o resultado final. Ó. Paciente com sorriso gengival, tá certo? Olha aqui, ó.
Então, dificilmente, né? Aí, se você for trabalhar com retalho, com tudo, é um complicador. Mas poderia trabalhar com retalho também. O que eu quero que vocês entendam é que a cirurgia guiada você pode trabalhar com retalho e sem retalho, tá certo? Diferente das indicações iniciais. Ok? E em casos de extração e colocação, casos unitários de extração e colocação. Que eu falo que essa é a maior dificuldade do implantodontista moderno, do implantodontista atual. Pouquíssimos profissionais conseguem resolver vamos dizer assim, com um implante bem posicionado. Por quê? Porque ele vai instalar a mão livre. Essa é uma técnica que requer um approach. E aí, muitas vezes, ele está o quê? Associando a instalação desse implante à subinstrumentação para ter travamento, para ter função imediata na região anterior. Né? E aí é onde ocorre o maior índice de problema no posicionamento de implantes, que é nos casos de extração e colocação. Então, o paciente, se tem abertura bucal, casos de extração e colocação, eu diria que hoje é uma das principais indicações, tá certo? Você resolve os casos do seu paciente, você faz esse planejamento, recebe um guia, extrai o dente neotraumaticamente, recebe esse guia, olha lá, e faz a instalação do implante na posição tridimensional correta. Eu já disse a vocês que todos os meus casos unitários de extração e colocação eu trabalho com abattiments, com abattement comunhão universal, que é o abattement mais simples. Por que eu consigo trabalhar com ele e ter resultado protético? Porque a posição do meu implante está correta, a posição tridimensional do meu implante está correta. E eu só consigo isso utilizando a técnica de cirurgia guiada, né? Então, olha aí. E utilizo o próprio dente do paciente como prótese provisória. O paciente sai da minha clínica assim, né? E que eu falo da técnica da cirurgia guiada? Hoje a gente está falando de indicações e contraindicações, e no decorrer dos próximos 13 dias ainda que faltam pela frente, nós vamos abordar todos os tópicos da cirurgia guiada. Hoje o dentista deve entrar em cirurgia guiada para se posicionar no mercado de implantes. Quem entrar agora, ele sempre me pergunta, quando é que você deveria entrar, né? Quando que eu devo entrar? Deveria ter entrado já há muito tempo atrás. Não entrou? Entre agora. Essa é a hora. Ah, Edilson, mas eu vou ter que comprar um kit de cirurgia guiada, vou ter que investir, É a hora. Agora é que você tem que se posicionar dentro do mercado, para que você volte para o mercado numa posição diferente que você ocupava, né? Essa é a grande vantagem, é isso que você precisa fazer, tá certo? Vamos lá. Eu já estou quase que encerrando a live. Eu vou virar para mim aqui agora, vou acender a luz aqui de trás, para que a gente possa encerrar, né? O bom de live em casa, é shorts, né? Shorts, meia, a gente fica mais à vontade, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. Eu sempre abro uma caixinha de perguntas. Vamos ver aqui para cima agora, eu vou dar uma corrida aqui para ver se alguém ficou sem ser respondido, tá joia? E se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, é só solicitar aí que eu aceito, tá bom? Deixa eu passando aqui, vamos subindo. Opa, passou aqui uma pergunta. Vamos lá. Tá, essa eu já respondi. Tá joia, gostei, beleza, ótimo. Bom, o que vocês precisam entender para indicar a técnica de cirurgia guiada, então, é o seguinte. Limitação de abertura bucal. O paciente precisa ter 40 milímetros de abertura bucal. Se ele tem 40 milímetros, você pode indicar tranquilamente a técnica, tá joia? Em quais casos clínicos? Você pode indicar em todos os casos clínicos. A única situação que eu não recomendaria você indicar é naquele caso que você não consegue estabilizar o seu implante, tá? Do contrário, você pode indicar. Olha, Edilson, mas e qual é o nível de precisão e de segurança que eu tenho? Volto a afirmar. Se você respeitar o protocolo de aquisição das imagens, porque nós precisamos o quê? Transferir a imagem real, do mundo real, a imagem óssea e dentária do nosso paciente para dentro de um software. Para que dentro desse software a gente realize um planejamento virtual
e uma impressora faça a impressão 3D desse posicionamento ou desse melhor posicionamento que a gente fez, né? Se você respeita isso, em casos totais, parciais, unitários, de extração e colocação, você sempre vai ter precisão. Qual é essa precisão que você vai trabalhar? Eu falo que de 2, em todos os casos, tá? Em totais e os unitários, de 2 a 8 graus. É muita precisão. Se você acha que você tem uma precisão maior à mão livre, é só você fazer, né? E eu falo sempre, eu sempre desafio as pessoas no bom sentido, desafio no bom sentido, faça um caso. Pega aquele caso lá, aquele molar inferior que normalmente aparece pra gente, né? Que tem bastante osso. Aí ontem eu já falei, vou falar novamente. O caso que tem muito osso é o caso que você mais erra. Nossa, Deus, mas como assim? Aquele caso que tem muito osso para você colocar implante, que você negligencia, muitas vezes até o pedido de uma tomografia, é onde você mais erra. Ah, mas eu não concordo muito, eu acho que onde eu mais erro é onde tem pouco osso. Não, aonde tem pouco osso é onde você tem mais intercorrência, né? Agora, você vai ter maior possibilidade de problemas. E principalmente o quê? Com posicionamento de implantes. Agora, quando você tem muito osso, a possibilidade de você errar é muito grande. E é onde você erra. É aquele caso que depois você fala assim, poxa vida, mas não acredito que eu errei. Não acredito que esse implante não ficou bom dessa maneira, né? Ó, tá chegando uma pergunta aqui do Anderson Marcelo. Vamos lá, Anderson, vamos tentar te responder, que eu estou com 1 minuto e meio, tá? Boa noite. No caso da fibromucosa maior que 5 minutos, seria uma contraindicação no caso de cirurgia sem corte, correto? Correto. Porque rebatendo o retalho eu conseguiria nesse caso. Sim, tranquilamente, Anderson. Só que é o seguinte, aí você tem que fazer o quê? Um guia que vai te orientar na incisão, para que esse guia se assente corretamente. Entendeu? Então você tem que estar um pouco mais avançado para que você possa fazer, mas consegue fazer sim, tranquilamente. É só uma questão de você se planejar melhor aonde fazer a incisão, tá joia? Mas é super, super tranquilo. É uma questão de planejamento. É isso que eu falo que a cirurgia guiada nos traz, Anderson. Ela nos traz para dentro do planejamento, e é um planejamento virtual, ela nos traz para essa situação. Tá, o Dr. Vinícius Marques. Olá, Vinícius, beleza? O que você indica para quem quer começar? Começar por onde? Tem cursos para cirurgia guiada? Tem. Você tem cursos de credenciamento, que é o que as empresas e que alguns profissionais dão, tá certo? Que são esses cursos assim, que você vai entender o funcionamento das peças, tá? Então, cursos de credenciamento, eu dei muito curso de credenciamento por 10 anos e falo para você que não resolve a tua situação. É difícil você conseguir. Por quê? Porque você vai ter uma curva de aprendizado mais lenta, tá? E aí, depois do curso de credenciamento, o que é que eu fiz? Eu fiz os cursos presenciais, o profissional operando o paciente. Olha, eu tenho mais 1 minuto e meio. Vou tentar responder. Então, só que os profissionais vinham para 4 dias de curso, 2 módulos de 2 dias comigo, tá? E aí eles absorviam o máximo de conhecimento. Só que quando voltava para casa, as dificuldades vão aparecendo. E aí, quando aparece dificuldade, o dentista muitas vezes acaba desistindo, né? Ele acaba deixando de executar a técnica, deixando todos os benefícios. Então, primeiro, começar pela marca de implantes que você utiliza. Esse é o primeiro passo. Segundo, entender o kit de cirurgia guiada, né? Entender a indicação primeiro, a indicação da técnica, onde usar. Depois, é como usar, né? Então, tem todo um trajeto aí nessa situação. Eu tenho um curso online de cirurgia guiada, tá certo? O objetivo agora aqui não é falar sobre o meu curso de cirurgia, né, guiada online, mas eu tenho, e é um curso que leva a pessoa e conduz pela mão em todos os caminhos aí que ele precisa ter para começar na cirurgia guiada, tá joia? Mas o objetivo agora não é isso, tá joia? Talvez no próximo mês eu acho que a gente vai abrir uma outra turma, mas não é, volto a dizer. O importante é você entender a técnica e começar a estudar. Vinícius, se você não me segue no Instagram, me segue lá, e tem mais de 350 vídeos de 3 minutos sobre cirurgia guiada. Ali você já vai ter uma noção muito boa sobre cirurgia guiada. Eu forneço material todos os dias sobre cirurgia guiada. Todos os dias um videozinho no Facebook e no Instagram.
Ó, um beijo para todos que participaram. Se ficou alguma pergunta, eu respondo amanhã. E amanhã nós temos live às 18 horas de novo, tá bom? Um grande beijo a todos. Olá, Edilson, você hoje terceiriza ou faz os seus planejamentos? Eu terceirizo. Amanhã eu explico. Um beijo.